Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória.
tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha no avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com você e com a sua família. Seja bem-vindo ao culto dessa noite e nós vamos iniciar cantando o hino de número 63 do nosso cenário, As Muitas Bênçãos. Certamente Deus tem derramado bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Vamos contar essas bênçãos, vamos louvar ao Senhor por estas bênçãos. Das vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizer lá
é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Você verá surpreso quanto Deus já fez, o quanto Deus tem feito e o quanto Deus fará por você, pela sua família. Que Deus te abençoe. Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 103. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste Salmo. Salmo 103, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O salmista nos convida a bendizer ao Senhor e a fazê-lo de forma abrangente. Toda a nossa vida deve bendizer ao Senhor. No versículo 2 ele diz que nós devemos bendizer ao Senhor e não nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. No versículo 3 ele mostra 2 dos maiores benefícios de Deus para a nossa vida. Os 2 que nós mais precisamos, em ordem. Primeiro, perdão dos nossos pecados. Segundo, cura para as nossas enfermidades. E Deus tem nos beneficiado com o seu perdão, pela sua graça e pela sua misericórdia. Deus tem cuidado de nós. Então, vamos agradecer ao Senhor. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Vamos buscar o perdão de Deus acima de tudo. Mas também vamos buscar a cura para as nossas enfermidades. Vamos interceder pelos enfermos. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua fronte e acompanhar o diácono Felipe nesta oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, estamos diante de Ti mais uma vez, Pai, neste momento para Te pedir, especialmente, Senhor, por todos aqueles que estão necessitados de Ti, Pai. Sabemos que todos nós somos necessitados de Ti, mas tem aqueles que estão necessitando mais de Ti nessa hora, Senhor. Nos lembramos daqueles que estão enfermos, Senhor, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão lutando na linha de frente durante essa pandemia, Senhor. Por aqueles que estão com dificuldades, Senhor, nas suas casas, Senhor.
por aqueles que perderam os seus empregos, ó Pai, pelos nossos missionários ao redor do mundo e dentro do nosso país também, com todas as dificuldades de fazerem os trabalhos que são devidos, ó Pai. Nós, como Tua Igreja, Senhor, nos lembramos daquele versículo que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu estás, Senhor, no nosso meio, Pai. Sabemos, Senhor, que estamos impedidos de ir, Senhor, ao Teu templo, mas continuamos fortes, Senhor, e firmes como Tua Igreja, Pai. Somos igrejas em cada um dos nossos lares, Senhor. Nós somos, Senhor, pedaços, Senhor, do Teu rebanho, Senhor, espalhados pelo mundo. Que nós possamos transformar os nossos lares em pequenas igrejas, Senhor, em pequenos templos, Senhor, para que nós possamos nos elevar a Ti, Senhor, para que nós possamos Te prestar culto, Senhor, para que nós possamos nos aproximarmos de Ti, Senhor, e acima de tudo, para que nós possamos, Senhor, Te louvar e Te engrandecer, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, por diante de um momento tão, Senhor, onde nós devemos nos aproximarmos de Ti, Senhor. Às vezes, Senhor, nós questionarmos, Senhor, a Tua vontade, ou nós questionarmos o Teu desejo para as nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, Pai, ricamente, Senhor. Continua no controle da situação, Senhor, e continues abençoando este culto que agora está ocorrendo, Pai, que nós possamos juntos, cada um em nossos lares, Senhor, estarmos todos reunidos em um só coração, Senhor, e com um só propósito, que é louvar o Teu grande nome. Perdoa-nos mais uma vez, abençoa essa semana que está à frente. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Quero convidá-lo a cantarmos juntos essa canção que mostra o nosso desejo de estar perto do Senhor. Deve ser esse o desejo de cada um de nós, aproximarmos dia a dia mais ainda aos pés de Jesus. Junto a seus pés.
Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Esse é o texto para a nossa reflexão nesta noite. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre esse tema: cuide da sua família. Estamos no mês do lar e queremos continuar fazendo essas reflexões sobre a família. Esse texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo nos chama muito a atenção e deve ser objeto do nosso cuidado, deve ser objeto de preocupação de cada um de nós. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo a seu filho na fé, que era pastor da igreja de Éfeso, um pastor ainda jovem, inexperiente. Paulo está instruindo Timóteo quanto a como pastorear a igreja. Entre essas instruções, nós temos aqui Paulo dando instruções a Timóteo para que ele pudesse orientar a igreja no cuidado especificamente com as viúvas, que é o contexto. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que esse versículo nos ensina de forma abrangente, ou seja, o cuidado com a família. Portanto, essa palavra de exortação, essa palavra de alerta é para mim e para você, é para a igreja do Senhor Jesus. E eu gostaria então de objetivamente extrair daqui 3 lições para nós neste texto. A primeira lição que nós aprendemos aqui em relação a essa advertência que o apóstolo Paulo faz,
que se torna inclusive muito mais contundente e relevante dentro deste contexto que estamos vivendo, esse contexto de pandemia, onde as famílias precisam estar juntas, onde a família precisa cuidar dos seus, dos da sua casa. A primeira lição que nós encontramos aqui é que o cuidado com a família é um aferidor da fé em Cristo. Observe aí que Paulo está dizendo que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Tem negado a fé. Negar a fé aqui significa desfazer das orientações e instruções, menosprezar, deixar de lado, ignorar a fé, as instruções, a orientação. Não é o ato de crer, não é o ato de demonstrar crença no Senhor, mas é o conjunto de instruções, orientações, diretrizes da palavra de Deus. Negar a fé aqui é negar a obediência, é desobedecer as orientações claras da palavra de Deus, e nesse contexto, quanto ao cuidado com a família. Portanto, se nós observarmos deste ponto de vista que Paulo está tratando aqui, quando não cuidamos da nossa família, negamos a fé. O contrário disso é verdadeiro. Quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos demonstrando a nossa fé em Cristo, ou seja, nós estamos demonstrando a prática dos ensinamentos da palavra de Deus no que se refere à nossa família. O modo como nós vivemos, o modo como nós nos relacionamos como família, vai demonstrar de uma maneira muito clara como é o nosso relacionamento com Deus. Portanto, cuidar da família demonstra o nosso relacionamento com Deus. O contrário disso demonstra que nós estamos negando a fé, estamos tendo problemas no nosso relacionamento com Deus. Esta é a primeira lição que nós podemos aprender aí. Quando nós cuidamos da nossa família, quando nós damos a devida atenção à nossa família, quando nós dispensamos os devidos cuidados à nossa família, isto está demonstrando a nossa fé no Senhor, a nossa obediência às instruções bíblicas quanto ao que devemos fazer pela nossa família e quanto ao nosso comportamento, as nossas atitudes em relação à nossa família. A segunda lição que nós aprendemos aí é que o cuidado com a família autentica o testemunho cristão. Ao identificar alguém como pior do que o descrente, esse texto nos aponta para a necessidade do cristão apresentar um comportamento diferente dos não cristãos. Olhe para o texto. Diz o texto assim: tem negado a fé e é pior do que o descrente. Acompanhe comigo, meu irmão. Como é que um testemunho do crente pode impactar a sociedade? Como que o testemunho de alguém que se diz crente, cristão, pode provocar, pode levar transformação à vida de um descrente, se esse crente é classificado como pior do que o descrente? Veja que a exortação de Paulo se reveste de uma seriedade muito grande. Ele está dizendo que quem não tem cuidado, ou seja, se alguém não tem cuidado da sua família, ele é classificado como pior do que o descrente. E a palavra de Deus nos convida, a palavra de Deus nos convoca a sermos melhores. Isso é o que ensina a doutrina da santificação. É sermos diferentes do mundo, para que nós possamos influenciar de maneira positiva o mundo. Agora, se nós estamos sendo classificados como igreja do Senhor, como povo de Deus, como piores do que o descrente, como é que nós vamos poder dar um testemunho autêntico, um testemunho transformador, que convença a sociedade? Ser igual ao descrente
já é em si só uma demonstração de que não houve transformação de vida. Porque não é possível alguém que diz que foi transformado por Cristo, que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como alguém que tem as instruções, orientações da palavra de Deus e não as coloca em prática, como alguém que, tendo tudo isso, é igual, não tem diferença alguma do modo como vive aquele que não tem isso, aquele que não passou pela transformação em Cristo, aquele que não foi alcançado pela graça de Deus e não tem Jesus no coração. Como que alguém que, tendo tudo isso, é igual àquele que não tem, vai poder dar um testemunho diferente? Agora pense comigo, como alguém que é classificado como pior do que o descrente, como pior do que o incrédulo, como pior do que aquele que não tem conhecimento de Deus, vai poder influenciar positivamente, vai poder atrair esta pessoa para a presença do Senhor. Paulo está dizendo então que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o descrente. Portanto, o seu testemunho é nocivo, o seu testemunho não pode de forma alguma transformar alguém. Isso é muito sério. Então eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, chamo a minha atenção, a atenção da igreja do Senhor Jesus, para observar com muita seriedade a palavra de Deus, porque se espera daqueles que confessam Jesus, de que são cristãos, que têm a instrução bíblica, que têm as orientações da palavra, os parâmetros, os valores bíblicos, e neste contexto, especialmente para o cuidado da sua família, espera-se que esses valores sejam praticados, que a família receba os cuidados que a palavra de Deus mostra que precisa receber, porque o cuidado com a nossa família vai autenticar positivamente o nosso testemunho diante da sociedade. Mas eu gostaria de trazer uma última lição para a nossa edificação nesta noite, para um alerta a todas as famílias, para que nesse tempo nós tenhamos um cuidado especial em observar a instrução bíblica e cuidar bem da nossa família. A terceira lição que nós aprendemos aí é que o cuidado com a família é abrangente, mas também é restrito. Eu vou explicar isso aqui à luz desse texto. Eu penso que a intenção aqui do apóstolo Paulo é contemplar a família do ponto de vista da fé cristã, mas também é contemplar a família do ponto de vista do núcleo familiar. Isto fica claro quando nós lemos o versículo 16. Paulo está tratando da responsabilidade da família como núcleo familiar, levando a cada família a entender o seu papel dentro da sua casa, mas também mostrando que a igreja tem uma responsabilidade com as famílias que a compõem. Olhe comigo o versículo 16, diz assim: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Veja que Paulo está falando de alguma crente que tem viúva em casa, ou seja, na família. Ele mostra então a importância, ele mostra o papel, ele mostra a responsabilidade de cada família como núcleo familiar de cuidar dos seus. É por isso que ele vai usar a expressão lá no versículo 8 do nosso texto básico, dizendo que, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou seja, esse dos seus é mais abrangente, os da própria casa é mais restrito. E no versículo 16 ele vai dizer da responsabilidade que tem o núcleo familiar, as pessoas da própria casa, em cuidar dos seus, da sua família, podemos dizer assim, biológica, sanguínea,
Mas também ele diz que a igreja tem uma responsabilidade para cuidar das famílias. Isso está muito claro aí no versículo 16. Ou seja, se alguma crente tem viúva em sua casa, socorra-as, para que não sobrecarregue a igreja. Mas ele diz também, para que a igreja possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Com isso, ele está trazendo responsabilidade pessoal, ele está trazendo responsabilidade restritiva a cada lar, e está trazendo uma responsabilidade sobre toda a igreja. Isso quer dizer, meu irmão, que o testemunho da igreja no cuidado com os da fé, no cuidado com os seus membros, é extremamente importante. Se é verdade que cada família demonstra sua fé no cuidado com os da sua casa, se é verdade que cada família demonstra um testemunho autêntico, positivo, de convencimento da sociedade quando cuida da sua família, é verdade também que a igreja está demonstrando que não tem negado a fé, está demonstrando que tem dado bom testemunho quando cuida dos seus membros, quando cuida das famílias que compõem a família da fé. Com essas palavras, eu gostaria de convidar você a olhar com muita seriedade, fazendo uma avaliação de como você tem cuidado da sua família. Cuidamos da nossa família quando nós suprimos as necessidades da nossa família. E essas necessidades são abrangentes. Necessidade de alimentação, necessidade de proteção, necessidades materiais, sim, mas também necessidades emocionais, necessidades espirituais. Nós precisamos suprir essas necessidades, e a responsabilidade do suprimento dessas necessidades recai sobre toda a família. É responsabilidade dos pais para com os filhos, é responsabilidade dos filhos para com os pais, é responsabilidade do marido para com a sua esposa, da esposa para com o seu marido, é responsabilidade do lar. Essa responsabilidade recai sobre o povo de Deus, não apenas da liderança, mas também e principalmente da liderança, para cuidar das famílias que compõem a igreja. Mas é a responsabilidade de cada família que compõe a igreja dar atenção, cuidado devido às famílias da fé, que congregam, que estão juntas, e que nós precisamos considerar com muita seriedade o que Paulo fala aqui nesse texto. Portanto, meus irmãos, vamos cuidar da nossa família. Cada um de per si, cuide do seu lar, cuide da sua casa, supra as necessidades, conforme instruções da palavra de Deus. Cada um supra as necessidades do seu lar, da sua família, seja ela do núcleo dentro da sua casa, mas também dos seus familiares no entorno, e cada um possa dar um bom testemunho neste cuidado, demonstrando que você está sendo obediente à palavra de Deus. Com esse cuidado você estará dando um bom testemunho da sua fé em Cristo e convencendo a sociedade de que de fato você é um verdadeiro cristão. Este cuidado não pode ficar restrito, mas ele também ser abrangente. A igreja do Senhor Jesus também tem esse papel. Neste mês do lar, medite sobre isso. Faça uma avaliação de como está sendo o cuidado que você está dispensando à sua família. Eu gostaria de reler esse texto, para que fique gravado em nossa mente, em nosso coração, e não nos esqueçamos da seriedade dessa exortação. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos encontrados como piores do que os descrentes. Que tenhamos de fato a confirmação da nossa fé no cuidado da nossa família. Que possamos demonstrar um testemunho autêntico, relevante, um testemunho que cause impacto na sociedade que vivemos, dando este exemplo de servos de Deus, de gente que conhece a palavra de Deus e que a coloca em prática. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu lar, que Deus derrame graça sobre a sua família, em nome de Jesus.
Amém. Chegamos ao final do culto desta noite, externamos aqui a nossa alegria por ter a sua companhia, você que acompanhou, você que prestou culto ao Senhor, daí de onde você está, do seu lar, da sua casa, junto com a sua família. Nossa oração é para que a palavra de Deus, exposta nessa noite, fique no seu coração, se torne prática em sua vida, em nossa vida, para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu trabalho, que Deus te acompanhe, que a presença do Senhor seja contigo em todo o tempo. Nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite e recebendo a bênção do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Agradecemos, ó Deus, pela bendita palavra do Senhor e das instruções que nós recebemos através desta palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocá-las em prática em nossa vida. Receba, Deus, o culto que prestamos a Ti nesta oportunidade. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa nação. Que o Senhor dirija, ó Deus, as autoridades do nosso país. Que o Senhor dê sabedoria, Deus, a eles. Que o Senhor incline o coração dessas autoridades para servir ao Senhor, para militar em favor do povo, Pai. Para trabalhar para que o povo seja beneficiado. Ó Deus, tira da nossa nação toda ganância. Ó Deus, derrama graça, Deus, na vida do nosso povo. Abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, aqueles que confessam o teu nome, que possamos ser sal e luz, ó Deus, especialmente nesse tempo, ó Deus, de grandes desafios. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós, teu povo, sobre a tua igreja, sobre a nossa nação, ó Deus, o Senhor derrame a tua paz e que a presença do Santo Espírito de Deus seja com todos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito repouse sobre vós, irmãos queridos, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.